Abra a tua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 14. Como eu disse, irmãos, nós vamos hoje falar sobre a manifestação do Espírito Santo sobre o dom de línguas. Primeira Coríntios 14, vamos ler até o verso 25. Do 1 ao 25. Vocês acharam? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entendo o que dizes, porque tu de fato dá bem graças a Deus, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos nós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em outras línguas. Irmãos, não sejais meninos do juízo. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra,
adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Amém? Adormecendo? Em nome de Jesus. Essa palavra poderia nem precisar explicação, mas nós temos que explicar. Esses dias eu estava na internet olhando alguma coisa sobre movimento pentecostal, né? De tudo que eu tenho visto, 90% dos movimentos pentecostais, 90% dos movimentos pentecostais dentro das igrejas são movimentos humanos, movimentos carnais, movimentos que vêm da emoção, são movimentos feitos pelo homem e não por Deus. Por quê? Porque, irmãos, por sermos um povo pentecostal, há uma ênfase muito grande que eu sou obrigado a falar em novas línguas, eu sou obrigado a receber um poder sobrenatural de Deus na minha vida, a ponto de eu pular, de eu gritar com histeria. Como eu sou pentecostal, eu sou obrigado, é uma obrigação. Essa obrigação, ela é imposta na psique, né, na mente da pessoa. Tu é pentecostal, mas tu não pula? Tu é pentecostal, mas eu nunca vejo você falar língua estranha? Tu é pentecostal, mas eu nunca vi ninguém orar por ti e tu cair no chão? Então, essa questão de ser pentecostal está vulgarizada pelo fato de que o povo não sabe o que é ser pentecostal. O povo não sabe o que é poder de Deus. O povo não sabe como falar em língua estranha. Quando a gente aprende a falar língua estranha no seminário, não aprende a usar o dom que Deus deu. Certo? O pregador que prega, enquanto ele não vê todos os crentes pular, o culto não está bom. Como que se isso fizesse o culto ser o máximo. Mas por que isso acontece? Por que existe essa ênfase de que o culto tem que terminar no fogo pentecostal, que não é fogo pentecostal, que é emoção, é carne? Por que isso acontece? Por quê? Porque a ênfase não é no que Deus está fazendo. Pode tirar isso da tua cabeça. A ênfase dessas coisas não é o que Deus está fazendo. A ênfase é para o pregador ser chamado a atenção. O culto foi bom porque o fulano fez. O movimento que aconteceu dentro da igreja não glorificou a Deus, tem que glorificar o homem que está ali. Ou o fulano, o pregador tal. Então, eu como pregador pentecostal, para que todo mundo entenda que eu sou uma bênção, eu tenho que fazer de qualquer jeito o povo pular. Qualquer jeito, não me interessa. Por quê? Porque a ênfase é, no final, o culto tem que pegar fogo. Não importa como. Porque se não pegar fogo, o pregador não é de Deus. Está entendendo? Então essa é a ênfase no meio pentecostal. 90% do que eu já vi é carne. Eu nasci numa igreja pentecostal de verdade. Eu recebi os dons de verdade.
Claro que eu não vou dizer para os irmãos que eu sou contra quem pula, não sou. Não sou contra quem levanta as mãos e sai saltitando, não sou. Não. Porque eu sei que Deus faz essas coisas na vida da gente. E dependendo da sensibilidade de cada um, acontece. Agora, eu não sou movido pelo homem, eu sou movido por Deus. Você nunca vai ver o pastor aqui levantar e pular e saltar só porque o homem diz para fazer, ou porque o homem diz: quem não está sentindo, está forte espiritual. Eu me levanto e faço para dizer para ele, para mostrar para ele que eu estou sentindo. Vocês nunca vão ver. O pregador pode estar pregando da forma que quiser, da forma que pregar. Eu só vou manifestar alguma coisa que eu estou sentindo quando eu sentir da parte de Deus. Estão entendendo? Agora, eu também não posso me calar na igreja. Ou seja, eu não posso ficar ouvindo uma pregação e não dar um glória a Deus, um aleluia, e não ficar glorificando a Deus. Isso é errado. Nós temos que estar aqui ouvindo a palavra e dando glória a Deus, aleluia. Nós temos que estar aqui glorificando a Jesus, porque a palavra dele está sendo pregada. Agora, os dons, sentir o poder de Deus, isso não é algo que eu tenha. Estou entendendo, irmãos? Não é algo que parte de mim, é algo que parte da unção que vem em mim. Eu não vou falar em língua estranha porque eu quero falar em língua estranha. Eu falo em língua estranha porque algo veio sobre mim, a unção de Deus veio sobre mim, através da mensagem, através do louvor, através de uma oração, e eu falo em língua estranha. Então não é o pregador, não é a ênfase do pregador, mas as coisas estão virando, e eu quero que os irmãos entendam como funciona, para nós não sermos o que o apóstolo Paulo disse aqui: irmãos, não sejais meninos. O que é um menino? O menino, o filho da irmã Julieta aqui é um menino. Se ele correr e quebrar uma cadeira aqui, é menino. Agora, se eu pegar e bater uma cadeira na parede, não é menino. Não é, Maurício? O irmão sabe o que o irmão está fazendo, menino não. Se uma criança aqui pegar e cuspir no chão, criança. Vai dar uma xingada dele, uma ralhada, mas capaz de fazer de novo. É criança. Mas eu fazer isso? Eu não sou mais criança. Então Paulo está dizendo isso. Irmãos, não sejais meninos. Na malícia, sim, vocês sejam meninos. Mas, quanto ao juízo, ao entendimento, não. Cresçam. É o que o apóstolo Paulo estava falando, e é sobre isso que nós vamos falar. Ele diz aqui, no capítulo 14, verso 2, uma coisa interessante. Nós vamos ir por versículo por versículo. Hoje nós vamos pregar uma palavra expositiva. O que é uma palavra expositiva? É expor o que a palavra está dizendo. É simplesmente ler e expor isso. E não vai ter agora uma revelação, não vai ter nada desse tipo. É expor a palavra, simplesmente. E é o que falta na igreja. Nós ouvimos muita pregação, Os obreiros vêm aqui em cima e dizem assim: hoje eu estava orando que Deus me revelou algo, eu estou trazendo algo revelado. É muito bom. Mas o melhor é uma palavra expositiva, como a Bíblia diz que é. Aquilo que a Bíblia diz que é sobre o assunto, nós passar para a igreja. Eu fico assim apavorado como a igreja desconhece a própria palavra. Por quê? Porque não é pregado expositivamente a Bíblia, é pregado por revelação. É bom? Claro que é. Faz parte? Claro que faz. Mas, irmão, nós temos que parar e ouvir o que a Bíblia diz. Ouvir o que a Bíblia diz. Então hoje vai ser uma palavra expositiva. Eu vou expor para os irmãos. O verso 2 diz: pois quem fala em outra língua,
não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistério. Então quem fala em outra língua não está falando para a multidão aqui. Não, ele está falando a Deus. Ele está glorificando a Deus em língua estranha. Ninguém o entende. Ninguém. Essa questão aqui, né, de língua estranha, que muitas pessoas dizem, falar na língua dos anjos, como o apóstolo Paulo diz, não. Língua estranha não é língua dos anjos. Mas o apóstolo Paulo fala no capítulo 13, verso 1, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Está escrito, pastor? Não. Ali está escrito, ainda que. Não está dizendo que ele fala. Ainda que. Ainda que significa, mesmo que eu tivesse, mesmo que eu falasse. Mas não está dizendo que ele fala. E também, irmãos, língua estranha não é a língua dos anjos por outro motivo. Porque a Bíblia está dizendo aqui que ninguém entende. Em espírito falam mistérios com Deus. Certo? Só Deus entende o que o crente fala em língua estranha. Então não é a língua dos anjos. Por quê? Porque se é só Deus que entende, né, exclui os próprios anjos. Certo? Então se é língua de anjo, os anjos também entenderiam. Mas a Bíblia está dizendo que nem somente Deus entende. Então por isso que não é língua dos anjos. Essa língua estranha que nós falamos, ela é uma ação no meu espírito. O meu espírito, o teu espírito que está dentro de você, é tocado pelo Espírito de Deus. Eu vou explicar uma coisa para os irmãos que os irmãos talvez não saibam. Deus, irmãos, Ele comunica-se conosco através do meu espírito, através do teu espírito. Deus fala conosco através do espírito. Ele não fala através da alma e não fala através da carne, do corpo. Ele fala através do espírito. Então, quando Deus fala com o homem, Ele fala no espírito do homem. Certo? Então, o espírito recebe, e aquela revelação que ele recebe no seu espírito passa pela alma. A alma processa e faz ter um entendimento e sai então pelo corpo. Agora, quando é um renovo do Espírito Santo, quando é um toque do Espírito na vida do ser humano que ele fala em língua, Deus toca no espírito do homem, aquele toque no meu espírito, no teu espírito, aquele gozo que você sente, aquela alegria que você sente, que você fala língua estranha, essa alegria não passa pelo processo da alma, ela sai direto pelo corpo. Por isso que é um som inteligível, porque é um som do espírito. É o teu espírito que está manifestando a alegria do céu. Não passa pelo raciocínio da alma. Por isso que a Bíblia diz aqui que aquele que tem esse dom de língua, peça para Deus também o dom de interpretar. Ou seja, Paulo está dizendo que você recebe essa alegria do Espírito e fala em língua, peça para Deus passar antes de sair, passar pela tua mente, pela tua alma, para que exponha para o povo, para a igreja, o que significa o que está falando. Está entendendo? Quando isso não acontece, ela sai direta. Tu recebe o toque do Espírito Santo, o teu espírito se alegra de uma maneira sobrenatural, porque está recebendo o toque de Deus, e ele na alegria, ele pronuncia, ele se manifesta, o teu espírito se manifesta, e essa manifestação que não passa pela alma, sai em língua estranha. É isso que é língua estranha. Vamos continuar, o verso 13 diz assim: mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Irmãos, o que edifica a igreja?
Qual o dom que edifica a igreja? Profecia. E a língua estranha edifica o quê? A pessoa que fala. Certo? Agora eu pergunto para vocês, em dias de culto pentecostais, em dia de campanhas, em dia de congressos, o que nós vemos? Eu sou uma pessoa que, se eu vou pregar, eu prego. Eu não falo língua estranha. Eu prego. Eu estou aqui para pregar. Jesus me chamou para pregar. Se eu vou numa campanha, se eu vou num congresso, sou chamado para pregar, eu vou pregar. Então, na visão pentecostal, se eu pregar sem falar língua estranha, eu estou na carne. Você sabia? Isso é verdade. Na visão pentecostal, se o pregador prega e não fala língua estranha durante a mensagem, ele está só na casa. Não. Porque eu fui chamado aqui para pregar. Mas o povo tem a ideia de que quanto mais língua estranha eu falar, mais eu estou edificando eles. Você pode ver. O pregador, você já viu? Você é crente, você sabe do que eu estou falando. Quando o pregador começa a pregar, e assim a pregação dele parece que não está fluindo, ele está vendo que não está fluindo, o que ele faz? Ele para a pregação, ele diz assim, Deus, eu começo a falar língua estranha, e ele começa a falar língua estranha aqui, e ele receba isso aqui que eu estou recebendo, fala língua estranha, e faz um movimento, e aí o povo se alegra, aí o povo estoura. Por quê? O povo não tem entendimento. O povo não tem entendimento. O que edifica a nossa vida, irmãos, é a palavra de Deus. A língua estranha edifica quem fala. Quando eu prego, eu não preciso. Paulo diz aqui, verso 18: eu dou graças a Deus porque falo em outra língua mais do que todos vós. Verso 18: eu dou graças a Deus, irmãos, que eu falo língua estranha mais do que todos vós. Mas o verso 19 aqui diz: diz aí, irmão Janô. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para incluir os outros, a falar 10 palavras em outra língua. Essa igreja aqui do Paulo, se o Paulo viesse para cá, ele estaria em maus lençóis. Se o Paulo tivesse vivo no século 21 e começasse a pregar isso aqui, tinha muita igreja que ia fechar as portas para o Paulo e ia dizer: o Paulo é carnal, o Paulo não é avivado. Mas olha aqui, irmãos, contudo, eu prefiro falar aonde? Aonde, irmão? Na igreja, 5 palavras com meu entendimento, do que 10.000 palavras em outra língua. Por quê? Porque o Paulo sabe do que edifica a mensagem do Evangelho. É a pregação. Paulo está dizendo: eu prefiro dizer assim, Jesus Cristo salva, batiza e leva para o céu. 5 palavras. Do que ele ficar lá e falar língua estranha, o culto todo e pular e falar língua estranha, e saltar e falar língua estranha, e pegar aqui na mão do obreiro e se ficar, e abraçar no outro e ficar falando língua estranha. Ele está dizendo: isso nada edifica. Eu prefiro chegar na igreja, 5 minutos, falar 5 palavras e edificar a igreja. E é isso que acontece? Não. Porque o povo entende que vale mais 10.000 palavras em língua estranha do que um pregador chegar aqui e dizer o que Jesus quer para a vida dele. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas. O apóstolo Paulo ele não era contra a língua estranha, como eu também não sou. Ele diz aqui no verso 6: eu quisera, ou no verso 5, eu quisera que vós todos falassem outras línguas, irmãos, porém muito mais que profetizastes. E ele diz por quê? Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se interpretar. É o que eu disse. Tu está falando língua estranha, porque tu estás recebendo um toque do Espírito Santo no teu espírito,
e as línguas estranhas estão fluindo. Mas se você disser, Senhor Jesus, permita eu interpretar, passa pela minha alma, passa pelo meu entendimento, e aquela minha língua estranha vai virar palavras que o povo vai entender e vai edificar. Faça isso comigo, Jesus. Aí é preferível, né, que se fale também língua estranha com interpretação. Aí, quantos aqui já ouviram alguém se levantar e começar a falar língua estranha e daqui a pouco profetizar? Continuar a falar um pouco língua estranha e daqui a pouco falar em palavras audíveis, inteligíveis. É raro, porque o povo só quer falar língua estranha, porque não é ensinado que a língua estranha edifica a si mesmo. Não vai edificar a irmã por eu falar língua estranha. Apesar que é isso que o povo entende, porque o povo é emotivo. O povo é emotivo. O povo foi ensinado que o pregador falando língua estranha é mais abençoado. Mentira. Porque Mateus capítulo 7 diz que muitos naquele dia dirão, em teu nome profetizei, falei língua estranha, fiz milagre. São dons, irmãos. São dons. O dom não mostra o crente que tu é. Essa é a realidade. O dom não mostra o quanto tu é fiel. Não mostra. O que mostra o quanto eu sou fiel é a minha vida com Deus pelos frutos. Porque eu conheço crente que fala em língua até rachar, mas a vida dele não condiz. Agora, eu conheço crente que nunca falou em língua, que nunca foi batizado com o Espírito Santo, nunca recebeu o dom de língua, mas é um crente fiel. Eu pergunto para você, vem um camarada aí e fala em língua até pelos cotovelos. Fala em língua e arrebenta tudo e falando em língua. Mas ele está, a vida dele toda errada, lá fora. Mas aqui ele fala em língua. E aí vem um outro que ama a Bíblia e prega sobre a Bíblia, explica a Bíblia. E não falou em língua, mas a sua vida condiz com o que ele está falando. Pergunto para vocês, qual é que vai subir para o céu? Qual? Diz, pode dizer, qual é que vai subir para o céu? O segundo? Mas a igreja não entende isso. O povo, não, pelo amor de Deus. Eu poderia citar nomes aqui de homens famosos que estão aí por aí, que falam em língua, que faz o povo delirar, mas que a vida deles só Jesus. Porque o povo é ensinado. O povo é ensinado assim, ó. Vai lá para a cidade de Camboriú, que lá é uma bênção. Vai lá, eles pulam, lá é tanta glória. Vai, irmãos, vai lá. Como eu já fui uma vez, eu não vou mais. Vai lá. Quem é espiritual vai uma vez. Que não sabe o que está acontecendo lá. Que eles não pregam por amor, eles pregam por dinheiro. É o dinheiro que chama eles para pregar. Eles têm banca, eles pregam, cobram para pregar, coisa e tal. Fala em língua. Você pode ver essa pregação. O dia que você ouvir uma pregação de um homem desse sem falar em língua, você me chama, que eu quero bater palma para ele. Começou a ficar bom. Porque eles pensam que a língua estranha é o que edifica. Edifica a mim. Edifica a mim. Eu acabei de perder o meu avô, um homem de Deus. E você viu os cultos, ele não falava língua estranha, era difícil. Era muito difícil. Mas era um homem de Deus. Um homem com 64 anos de crente, nunca se desviou na vida. Sempre manteve a fé dele. Mas quando ele falava língua estranha, porque ele sentia. Era algo que vinha de Deus.
Quantas vezes eu fui lá na casa dele, começava a conversar com ele, depois nós ia orar. Nós começávamos a orar e ele falava língua estranha ali. Ele estava se edificando a si mesmo. Ele não estava edificando a mim, estava edificando a ele. Ele não precisava falar língua estranha aqui em cima do púlpito para alguém dizer: "Oh, o pastor Frederico é abençoado". Não. Porque ele sabia que isso aí não. A bênção dele não é ele falar língua estranha, é ele viver o Evangelho. Então, raramente, eu falo porque eu estou falando para vocês, porque eu vivi com ele, eu congreguei com ele. Eu congreguei com esse homem. Era raro às vezes que ele fala: "Ah, mas se é raro é porque está na carne". Não, irmãos, é porque ele era ensinado. Ele era ensinado. Ele era crente maduro. Ele não era menino. E o apóstolo Paulo continua agora no verso 6 dizendo: "Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, que vos aproveitarei?" Uma pergunta, né? "Se não vos falar por meio de revelação, de ciência, de profecia, de doutrina." O apóstolo Paulo agora chega aqui no culto pentecostal e diz assim: "Irmãos, eu estou aqui hoje é o 6º dia, o último dia do congresso aqui de missões de vocês. Os outros 5 dias que passou, todo mundo falou língua estranha aqui, não vi nada. Agora eu estou aqui. Se eu vou falar língua estranha para vocês de novo aqui o tempo todo, que proveito vai ter? Que edificação vocês vão ter? Quem é que vai se converter? Quem vai se converter se eu ficar falando língua estranha aqui? O que ele diz? "Se todos se puserem a falar em outras línguas", verso 23. "No caso de entrar algum indouto ou incrédulo, não terão cobertura que estão loucos?" Eu estou louco, ninguém fala nada. Paulo está perguntando isso: que proveito tem eu vir aqui pregar e ficar falando língua estranha? O que vai acontecer com vocês? Que edificação? Que crescimento vocês vão ter? E os indoutos, os incrédulos que vão entrar aí no congresso, que todo mundo aí fizeram o congresso e convidaram todo o Rio Parque para estar aqui, e aí vem as pessoas para ouvir a mensagem e você não prega a mensagem porque você só fala língua estranha. Que proveito tem isso? Não vai dizer que vocês estão todos loucos? É eu que estou dizendo ou é a Bíblia? Esse ensinamento é do pastor Sandro ou é o ensinamento da Bíblia? Bíblia. E agora eu pergunto para vocês: quando, irmã Julieta, 10 anos de crente, irmã, quando a senhora ouviu uma explicação assim? Infelizmente, 10 anos. É que essas partes da Bíblia eles não enxergam. Por quê? Porque vai contra o que eles estão fazendo. Mas nós temos que ser o que o apóstolo Paulo diz: "Irmãos, não sejais meninos, no juízo e na malícia sim, sede crianças, mas quanto ao juízo, sede homens amadurecidos." Cresçam. Cresçam. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você vai receber uma carga de Deus tremenda. De repente até cai no chão pelo poder que vem. Mas depois, cresça. Porque não é só isso. Não é só chutar a cadeira para cima. O Evangelho, o poder de Deus não é só ficar levando. Eu expliquei aqui na outra terça-feira que esse poder que vem é poder de testemunhar. Aí o meu cunhado estava aqui comigo, passou o final de semana conosco aqui, e estava falando sobre isso. As pessoas falam tanto em poder de Deus, mas não têm coragem de evangelizar as pessoas na rua. Que poder é esse que recebe? É um poder falso. O verdadeiro poder de Deus, ele faz. Quem diz assim: "Eu tenho poder de Deus na vida, eu recebi poder de Deus", ele tem que automaticamente testemunhar no nome de Jesus. Mas as pessoas não evangelizam. Quantos crentes, uma igreja que nem a nossa, desse tamanho que nós temos aqui, com esses vários irmãos que tem aqui, quem se dispõe na semana a fazer evangelismo em casa em casa? E como é que recebe o poder? Se recebesse, toda a igreja estava fazendo evangelismo nas portas. Mas é um poder falso. É um poder que é ensinado segundo a teoria humana, não segundo a Bíblia. E aqui o apóstolo Paulo está ensinando como nós devemos fazer. E ele diz assim: "Irmãos, assim que instrumentos inanimados como a flauta ou cítara, quando emitido som,
se não nos derem bem distinto, como se reconhecerá o que se toca na flauta? Vamos supor aqui, eu não tenho cítara, mas tenho o violão. Um cantor, né? Um cantor que sabe, que conhece música, ele vai pedir assim, ó, faz sol maior. Sol maior. Ó, quão cego andei, sol maior. Ele vai cantar. Agora diz assim, o cantor diz assim, faz uma nota para mim cantar aí o hino 15. Vou fazer uma nota aqui. Vou fazer uma nota. Quem é que vai achar? Canta um barulho desse aqui. Que nota é essa? Não sei. Pois tem crente que é assim. Tem crente que é assim, irmão. E acha que é meio bonito. Em vez de ser assim. Não, ele é assim. Sem tonalidade. E acha que está fazendo certo, todo mundo está se agradando. O que o apóstolo Paulo está falando ali? Sobre o estranho. Ou seja, o crente tem tonalidade. Ele fala, todo mundo entende, é agradável. Agora, o crente que não tem tonalidade, o crente que não tem conhecimento, ele fala língua estranha, até virar do avesso, mas nada acontece, porque ninguém está entendendo nada. Nós não fomos chamados para falar língua estranha, nós fomos chamados para pregar o Evangelho. A língua estranha é algo meu particular, o apóstolo Paulo está ensinando isso, irmãos. Quem fala língua estranha não fala a homens, pois é exatamente isso que estão fazendo, estão falando aos homens. Irmão, abençoa, e aí agora eu não começo a orar porque eu estou falando língua estranha. Porque são ensinados que o errado é certo. Vou falar mais uma vez, verso 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. É uma cítara. Uma cítara é um instrumento de corda. É uma cítara sem tom. Faz uma nota. O apóstolo Paulo continua. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Mano, Dirceu, não serviu o quartel? Como é que é a alvorada? Não é? Quando o irmão ouve, você está dormindo, ouve aquele som, levanta ligeiro que é a alvorada. 6 horas da manhã, tem que se colocar em forma, tocou a alvorada. Mas se o camarada toca lá, não é alvorada ainda. Parece engraçado, mas é a verdade. É a realidade. A Bíblia usa essas figuras para nós entender a realidade, irmãos. A Bíblia usa essas figuras para nós entender. Não adianta. Eu me lembro do quartel, um longo e 2 curtos, sentido. 2 longos, descansar. Eu sabia, porque foi ensinado. O apóstolo Paulo está dizendo isso, irmãos, vocês têm que entender que se você é um instrumento, como uma trombeta, se tu der som incerto, nada vai acontecer na igreja. Se você continuar falando língua estranha e não interpretar, nada acontece. É só emoção. O crente vai sair daqui e vai continuar em pecado como ele está, porque você não ensinou nada, não foi instruído. O crente não aprendeu nada. Saiu daqui emocionado, com os olhos cheios d'água, só com emoção. Língua estranha, o apóstolo Paulo dizendo, edifica quem fala. É eu que estou sendo edificado, não você. Meu Deus. Assim vós, se com a língua não disserdes, meu Deus, está escrito isso aqui que eu vou dizer, irmão? Não está? No verso 9, está escrito ou não está escrito isso aqui?
Assim vós, se com a língua estranha não disser palavra compreensível, como se entenderá o que diz? Que ensinamento para os povos aqui, né? Como é que nós não aprendemos isso aqui nunca? Se com a tua língua não disser palavra compreensível, como se entenderá o que disseis? Irmão Dirceu, tem que dar no último. Meu irmão Dirceu perguntou como é que é. Tem que dar no último. Não entende? Tem que dar no último. Eu estou dizendo muito obrigado em inglês. O senhor entende inglês? Não. Assim eu preguei inglês para vocês. Peace of God. Peace of God. Como é que é irmão em inglês, irmão? Como é que é irmão em inglês? Brother. Peace of good. Ou peace of Lord, brothers. Quem que o irmão tem que se entender? Eu estou dizendo, paz do Senhor, irmãos. Se eu começar uma pregação assim, quem é que vai entender? Se não tiver um intérprete aqui do lado. O que fazem quando chama alguém de um outro país para pregar aqui para nós? O que faz? Dá o microfone para quem entende e o camarada fala: saudamos o irmão da paz do Senhor. Vamos ler em Apocalipse capítulo tal. Por quê? Tem que ter interpretação para que a igreja entenda. Assim é língua estranha, irmão. Porque a língua estranha edifica a mim. Agora, se eu falar língua estranha e trazer uma interpretação daquilo que eu estou falando, vai edificar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Eu sou chinês e o irmão português. Como é que nós vamos entender? Somos estrangeiros. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Viu o que o apóstolo Paulo está dizendo? Irmãos, procura progredir para a edificação da igreja. Tu quer falar língua estranha na igreja? Fala, irmão, mas procura progredir. Qual é a progressão de quem fala língua estranha? A interpretação. Para quê? Edificação da igreja. A igreja tem que ser edificada. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O que adianta eu chamar aqui, irmã? Uma Janete passa aqui, olha. A irmã Janete começa a orar. Língua estranha, língua estranha, língua estranha. Amém. A irmã Janete orou ou não orou? Orou. Porque o Espírito orou de fato. Mas ninguém entendeu. Então o que farei, disse Paulo? Orarei em espírito, mas também com a mente. Para que as coisas saiam, para que entendimento venha para a igreja daquilo que está orando. Se tu me disseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém? Como que você vai estar orando aqui em espírito? Quem vai dizer amém contigo? Ninguém vai dizer, eu não sei que ela orou. Você está me amaldiçoando. Eu vou dar amém. Não é? Visto que não entende isso. Porque tu de fato dás bem graças a Deus, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, agora o apóstolo Paulo, como eu já disse antes, dou graças a Deus porque fala em outra língua mais de todos vós. Mas ele não se gloriava nisso. Contudo, prefiro falar na igreja de 5 palavras do que 10 mil vocês. 5 palavras que entendem do que 10 mil vocês não entendem. De sorte, verso 23, para nós terminar, se pois toda a igreja estiver no mesmo lugar e todos se puserem a falar em língua estranha, no caso de entrarem em doutos ou incrédulos, não virão fiscais loucos? Então veja, irmãos, Deus deu os dons.
mas tem que saber usar. E o crente não sabe usar porque ele não ensina. Vamos voltar para o quartel lá, irmão Dirceu. Quando o irmão entrou lá, raparam a cabeça do irmão lá, ficou bem bonitinho. Aí, quando o irmão entrou lá, já deram uma arma para o irmão? Não. Não dá uma arma com um milico assim, que entrou. Primeiro aprendeu a marchar, primeiro aprendeu a prestar continência, primeiro aprendeu a vestir a farda, primeiro aprendeu a manter a farda limpa. Aí depois ele vai para a instrução com a arma, conhecimento de arma. Põe a arma na frente e diz, nem pega na arma. Isso aqui é a culatra, aqui é o cano, aqui é a mira. A arma toda desmontada, esse aqui é tal coisa, tal peça, aqui. Tá bom, estamos conhecendo o troço. Aí depois eles montam na nossa frente, aqui vai a peça tal, vai montar, tá vendo? Engatilha aqui. Essa é a tua arma. Tu vai usar ela todo o tempo, ela é tua. Vai ser dado essa arma com um número, é o teu número. Pronto. Você vai para o stand de tiro e tu lá vai aprender a dar tiro. Pá. Vai aprender como botar aqui no ombro ela, por causa do impacto. Vai saber quantos disparos ela dá por segundo. Vai saber tudo dela. Depois que tu aprender a montar e desmontar a arma, saber atirar, saber a pressão que ela tem no teu ombro, depois disso tu vai para a guerra. Antes não. É ensinar. Agora o crente recebe o dom, Deus dá o dom, e ninguém ensina como usar. Aí é uma criança usando uma arma. Pá, pá, pá. Porque ninguém ensina. E aí está alguém que diz assim, não usa. Pastor, o senhor está apagando o espírito da igreja. O senhor quer sufocar os dons dos irmãos. Não, irmãos, eu queria que tu botasse o dom aqui que nem a arma, eu ia desmontar para mostrar para ti como funciona. Só isso. Mas nós vamos crescer. Por que, irmãos? Por que eu dou tanto valor para este ensino sobre os dons? Porque a Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz e se encanta. Eu já vi irmãs, discípulos de oração, falar em língua estranha e o pastor olhar assim, não, isso é demônio, pode chamar aqui. E botar a mão é demônio, cair ali. Demoniada. Como? Mas irmão, se tu não tem discernimento, se tu não sabe que arma é, se tu não tem um manual de instrução, se ninguém te ensina como usar, tu não sabe nem o que está sobre a tua vida. É simples. Então nós temos que falar em novas línguas, temos. Não apagueis o Espírito. Não apaguemos mesmo. Agora, que seja o Espírito Santo. Nós temos somente, o que eu estou querendo dizer é que nós temos que aprender o que é o Espírito Santo. Nós temos que aprender como o Espírito Santo age. Nós temos que aprender o que é dom de língua. Aí a igreja vai ser edificada. Aí a igreja é uma igreja madura. Aí é uma igreja que está caminhando para o céu. Caso contrário, se não houver isso, eu vou deixar entrar aqui qualquer espírito, fazer bagunça e não vou falar nada para não ofender os irmãos que não querem que a igreja fique morta. Como que se ensinar a ser espiritual deixa a pessoa morta. Não, mas eu não vou falar. Vou deixar a igreja assim. Vou deixar os irmãos aqui incorporar o Oxu. Vou deixar aqui os irmãos incorporar aqui em Maria Mulambo e fazer o que quiser fazer dentro da igreja, porque simplesmente eu não quero que os irmãos pensem que eu não sou pentecostal também. Irmãos, pense o que quiser do seu pastor. Eu vou ensinar a Bíblia. E nós vamos ser espirituais de verdade. Nós vamos andar como Deus quer que nós andamos pela palavra de Deus. E a igreja, você vai ver depois a mudança que vai acontecer. Porque Deus, Ele vela pela sua palavra. Ele não vela pelo seu pregador. Ele não vela pelo pastor que está na igreja. Ele vela pela sua palavra. Se o pastor pregar a palavra, ele vela. Ele assina embaixo. Estou com ele. Se o pregador, o pastor inventar, ele diz, não tem nada com ele. Estou entendendo? Então vamos crescer.
na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Nos colocamos de pé, em nome do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos com esta palavra. Que os irmãos entendam o que Deus tem para nós por intermédio desta palavra. Amém? Vamos estar orando.